Satanás que você conhece da Bíblia, há 99,9% de possibilidades de ele nunca ter existido, a não ser na mitologia criado pela mente humana. O homem tinha a concepção de deuses, era o politeísmo. E no politeísmo o sol era Deus, a lua era deusa, as estrelas eram deuses, os raios eram deuses. Depois veio o enoteísmo, que havia vários deuses, mas tinha um soberano sobre os demais. Depois veio o monoteísmo, que há um Deus soberano e o restante são anjos ou demônios. Então, dessa mesma forma, o próprio Deus e os Elohims da Bíblia foram construídos pela mente humana, assim como o anjo Satanás. Eu gostaria que a Bíblia prontinha da forma que está fosse a pura verdade. Eu queria isso, eu queria. Não venha me culpar e nem me xingar que eu não estou criando nada. Eu estou falando o que eu estou vendo, eu estou estudando, eu estou pesquisando e estou compartilhando de graça. Dizem que de graça até injeção na testa. Então eu estou apenas despertando a sua mente para pesquisar. Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. Amém, eu também passei a vida toda não acreditando. Não importa. Se você crê ou não crê, eu não estou te forçando a nada e nem estou te pedindo nada. Então, se você não está pagando nada, como vai reclamar da mercadoria? Ah, você... E começar a reclamar se você não está me dando nada, droga. Então, escute mais um pouquinho. Ora, o Satanás, possivelmente, ele tenha sido criado pelo sistema. Possivelmente, a Bíblia, como está aí, ela foi criada para controle e domínio dos povos e conseguiu isso com êxito. E agora a Bíblia tem verdades? Claro que tem. Tem verdades que libertam? Não, não é questão de libertar, é uma escolha sua que você faz. A Bíblia prende a gente, faz a gente ter medo. Bom, o sistema trabalhou nisso, para utilizar um livro para controlar as pessoas pelo medo, criando punição, criando o ser das trevas, criando seres de luz. Eu, particularmente, fugindo da bolha, eu não sou ateu e sou um servo do Criador, mas eu vejo duas divindades no Antigo Testamento e ainda consigo ver no Novo Testamento. Eu vejo muito a mão do homem, e diga-se de passagem, é claro que a mão do homem trabalhou muito aí, principalmente a Septuaginta, a primeira versão do Antigo Testamento, a versão dos 70 anciãos, que eles trabalharam mexendo muito nessa escritura e trazendo aí o zoroastrismo, diversas crenças que não estavam claras para os povos, mas deixando como ditames, como ensinamentos. Então, meus queridos, prepara o estômago, prepara a pipoca, porque o show vai começar. Ora, a construção do dualismo de Deus e o diabo, isso veio através do zoroastrismo. Em 1900, já antes de Cristo, estava existindo o zoroastrismo. O zoroastrismo era a religião dos persas. Os persas dominaram os judeus. Os judeus sempre foram influenciados por todas as civilizações e impérios que dominaram sobre eles. Quando Israel saiu do Egito e quando estava no deserto e no Monte Horebe, quando Moisés foi receber a tábua dos testemunhos, ou as tábuas do testemunho, que são os 10 mandamentos, quando ele demorou 40 dias, o povo de Israel pegaram os objetos de ouro que pegaram emprestados para uma festa no deserto, mentindo que não tinha festa no deserto. A festa era sair do Egito. A mando de Deus, Deus mandou que eles mentissem, pegassem brincos, correntes, pulseiras emprestadas das mulheres egípcias, as mulheres, e dissessem que era para se enfeitar para uma festa que ia fazer a Deus no deserto, ia voltar novamente. Veja que o povo, nesse aspecto de um coração bom, o povo que emprestou para eles de boa mente, entendendo que eram como irmãos, estavam ali, iria voltar.
Mas eles não voltaram mais, era para saquear, deixar tudo lá vazio, né? Vazio. E sair matando a partir da cidade de Ai. Isso era a ordenança do Deus de Israel. Se você acredita que esse era o Deus verdadeiro, que mandava mentir, que mandava matar o pessoal da cidade de Ai, de Jericó e de tudo, dizendo que a cidade era ruim, tinha de matar a criança, tudo. Você pode acreditar, eu também acreditei. Hoje eu não acredito mais que seja o mesmo que deu os 10 mandamentos, ou que seja o pai do Messias, mas não importa isso. O que importa é que Israel pegou os objetos de ouro e fizeram um bezerro de ouro. Por quê? Porque lá no Egito adoravam o bezerro e eles também. Entende? E aí esse povo de Israel passaram pelo Império Grego. No ano 70 depois de Cristo, na invasão do imperador Tito, que invadiram lá, e os próprios judeus botaram fogo no templo, fazendo uma cerca de fogo com medo dos soldados romanos, e acabou o templo sendo destruído. Lá, os soldados tiraram a imagem de Zeus da Grécia, que estava lá, no altar dos judeus. E aí, o que acontece? Na época de Jesus, eles foram influenciados pelo Império Romano. Herodes estava dando um discurso, e aí eles disseram, isso não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. E também, quando Jesus estava perante Pilatos, maniatado, estava sendo julgado, Pilatos disse, esse homem é um justo. E os judeus, instigados pelos sacerdotes, que são os fariseus e saduceus, com os escribas, que praticavam a religião persa, que veio dos persas, o zoroastrismo, instigados e disseram, não temos rei senão a César, crucifica ele, se ele for justo, que o sangue dele recaia sobre nós e nossos filhos. Por que não temos rei senão a César? Esse povo era muito influenciado, o povo de hoje também, são muito influenciados por qualquer coisa que surge. É impressionante quando eu pesquiso, quando eu busco algo e começa a passar, aparecem uns haters inflamados e começam a xingar, a falar um monte de coisa. Deixa eu mandar um recado para os haters aqui. Meu amigo, eu sou macho aqui do Ceará, do Nordeste. Cabra macho da bênção, não é cabra macho, cabra da peste, não, é cabra da bênção, entende? E eu digo para você, você não teria coragem de quando eu começo a despertar você para conhecimento, de você me xingar e falar coisas na minha frente. Porque muitos ficaram zangados, fumaçando pelo nariz, mas não tiveram coragem. Mas quem é covarde, safado, faz de longe. Ao invés de dizer assim, oh, que bom que você está despertando, eu vou pesquisar mais, né? Pois bem, meus queridos. Então, o monoteísmo, ele veio pós-cativeiro babilônico. Um tipo assim, aquela história do livro de Jó que irresponsavelmente, por mais que hajam estudiosos, não deixaram lá o autor do livro de Jó, porque o autor teria de ser responsabilizado de uma certa forma e nem seria encontrado, né? Que possivelmente foi alguém que o povo estava no cativeiro babilônico e eles disseram, e alguém disse, quando eles falavam, e agora o que será de nós? É o templo que nós servimos a idolatria, o templo de Salomão foi destruído, né? Estávamos num transe, numa hipnose, servindo a Asmodeus, que se fez passar por Salomão, que transportou Salomão para outra dimensão, deixou longe do território, Salomão teve de peregrinar de volta, que Salomão estava envolvido com 72 demônios, segundo a cabala judaica. E aí nós servimos tanta idolatria no templo de Salomão, servindo a Astarote, servindo a Artemis, a Diana dos Efésios, servindo a Rainha dos Céus, que é a mesma pessoa, a imagem dos ciúmes, que é o Tamuz, o mesmo Moloque e o mesmo Baco. E aí o Criador ficou com raiva de nós, e aí enviou Nabucodonosor, e agora estamos aqui presos no cativeiro. E o que será de nós? Possivelmente, segundo alguns hebraístas, alguém contou uma história. Olha, não se preocupem, no final das contas, Deus vai fazer uma mudança nisso. Nós ficaremos livres disso. Vou contar uma história para vocês. Teve um homem no Oriente, que era o mais rico do Oriente, chamado Jó. E aí contou a história de Jó. E nessa história estava retratando o dualismo, que agora haveria o bem e o mal. E agora a concepção que se tinha é que o bem e o mal vinha só de uma fonte que era Deus, mas agora não.
Havia outra fonte que era o mal. Então o bem iria vencer o mal e eles seriam livres do cativeiro babilônico. Então, o que é mais certo é que o livro de Jó, sendo uma mitologia, tenha sido criado por isso. Primeiro porque um Deus dengoso, opinioso, olha aí, ó, meu servo, ele é mais justo, reto, íntegro e temente a Deus, olha aí, ó, eu sou o cara, eu sou o fodão. Entenda a minha figura de linguagem. E aí Satanás, mas também ele tem 500 jumentas, 500 juntas de boi, 3.000 camelos, ele tem 10 filhos bonitos, ele tem muita coisa. Ah, tira tudo que ele vai ficar firme. Aí depois, olha aí, ó, não blasfemou de mim, tá vendo? E o diabo na reunião com Deus, né, que regalava esplendidamente todo dia, disse, pele por pele o homem dará pela sua vida, ele ainda tem saúde. Ah, tira toda a saúde dele, né? Sim, e depois de ter matado os filhos também, né? Tira a saúde dele e veja o que ele faz, né? Então assim, há um Deus que fez tudo aquilo, depois... Não, eu vou mover agora os amigos, depois de toda a história de Jó, né? Eu vou mover os amigos de Jó e vão trazer presentes para ele. E agora, ao invés de 500 jumentas brancas que dava leite, 1.000 jumentas. Ao invés de 500 juntas de boi, 1.000 juntas de boi. Agora, ao invés de 3.000 camelos, 6.000 camelos. Agora, ao invés de 6.000 ovelhas, 12.000 ovelhas. É uma coisa por aí. E agora, 10 filhos mais bonitos. Isso é coisa de criança. Não tem como o Criador deixar uma pessoa morrendo de saudades dos filhos. Não, vou dar 10 mais bonitos. Que ele vai dizer, oh, agora eu sou mais bonito, eu estou mais feliz. Isso é uma mitologia muito bem feita. E passa. Não, mas eu acredito que é verdade. Amém. Você tem o meu abraço, a minha consideração, o meu respeito. Agora, não me desrespeite por eu estar despertando isso aqui também. Entende? Pesquise, procure, faça perguntas, que é melhor pra gente, né? Pois bem, que eu tenho tratado muito com doido aqui. Certo que doido não precisa nem ser tratado, né? Tem que ser remédio pesado e camisa de força. Mas eu costumo conversar com todo mundo aqui, né? No canal, pois bem. Então, a construção do dualismo aparece no livro de Jó. E ali no livro de Jó você vê a concepção que se tinha naquela escrita do livro de Jó é que da mesma fonte vinha a luz e as trevas, como diz em Isaías. Eu faço a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Aí ainda era, podemos dizer, o enoteísmo. Ainda era aquele que ele se destacava e tinha outros com ele, outras divindades com ele. Façamos homens a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas ele não era o soberano para ter controle sobre tudo e da ordem. Não, ele era soberano, mas tinha outros com ele. Ele não era só, né? Era igual o presidente, trabalhando com o Senado, com a Câmara Federal, no Congresso, e beleza. Vamos lá. Aí, depois que tudo que Jó passa, a mulher diz, ainda retens a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morra. Ele disse, mulher, como fala uma louca, fala tu, né? Eu não receberia de Deus o bem e não receberia o mal também. E aí Jó não pecou contra Deus. Ele disse que o bem e o mal vinha de uma só fonte. Era essa crença, é essa construção, entende? Aí, se fosse para amaldiçoar, ele não amaldiçoaria o Deus, que seria o bem, amaldiçoaria o mal. Mas aí como é que ele iria amaldiçoar o mal se seria a mesma fonte, a fonte do bem? É o que ele diz, o bem e o mal vem dele, eu não vou amaldiçoar ele. Se eu recebi bem dele, beleza, agora eu recebi o mal, tá tudo bem. Mas não vou pecar contra ele, que ele é a fonte, a fonte desses dois polos aí, né? Pois bem, no período patriarcal, o bem e o mal, ele vinha de Deus, né? Os patriarcas estavam saindo do politeísmo para o enoteísmo. No politeísmo, que era aquela crença que na época dos patriarcas, na época de Abraão, acreditavam que o sol, que a lua, que a estrela, tudo era divindade. E aí acreditavam em diversos deuses por imagens que eles faziam e teciam os nomes. Deus do vento, Deus da água, Deus da chuva, Deus do sol, Deus do relâmpago, enfim, Deus da tempestade. E aí ele acreditava em uma divindade chamada Marduk. Na Mesopotâmia, entre rios, era Marduk, né? E aí os patriarcas estavam saindo dessa divindade para uma divindade que se destacava de outras, né? Para o enoteísmo, que Deus é soberano, mas tem outros deuses com ele, ou então tem os seus asseclas. Quando chega o monoteísmo, aí entra o tetragrama.
Yud-Re-Bab-Re. A concepção do Deus que você conhece hoje, ele vai, quando ele chega, ele diz que Deus agora é um só, da forma que você conhece hoje, como os monoteístas, né? Que a religião cristã é monoteísta, acredita em um só Deus que é soberano sobre os demais, e os outros são anjos e demônios, uma coisa do tipo, né? Então, o tetragrama Yud-Re-Bab-Re, a concepção do Deus que você conhece hoje, surge após o cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, eles vêm acreditando que Deus é um só agora. Que Deus não é politeísmo, várias divindades juntas, Deus não é enoteísmo, um soberano com outros asseclas, mas que Deus agora é um Deus único, que ele tem anjos e tem demônios, né? Então a construção do monoteísmo, ele se deu através de sacerdotes. Sempre a mão do homem esteve trabalhando. Imagina a mão da Igreja Católica, trabalhando no livro, na Bíblia, né? O doutor Oswaldo Luiz Ribeiro, PhD, trata muito bem desse assunto, né? Pois bem, não tem como construir Satanás, por exemplo, senão pelo dualismo do zoroastrismo. É pegando o zoroastrismo, separando a figura de uma divindade boa de uma divindade ruim, que nasceu a concepção mitológica de Satanás, que não havia antes. Não, você procura no Antigo Testamento, você não vê Satanás como um ser se opondo ao Criador, não. Lá o Deus, não vou dizer Criador, o Deus lá ele tem poder sobre o mal e sobre o bem, né? Repito, o zoroastrismo é a religião dos persas, que os escribas e fariseus e saduceus e Gamaliel, que era o reitor da universidade, estavam levando a religião dos persas. E sempre a história da Bíblia veio arrastando conhecimentos de civilizações, de outros povos, e agregando isso, a Bíblia agrega tantas crenças como a religião católica agregou todo tipo de paganismo, e juntando tudo isso, levando a um propósito. Eu quero um propósito, eu tenho um propósito, eu sou um propósito, eu acredito num Criador, mas baseado na confusão da Bíblia é difícil, porque nós vemos um Criador sendo construído durante o tempo e Satanás também sendo construído. Então, a Septuaginta, a versão dos 70 anciãos, eles introduziram o zoroastrismo em peso ali, entende? Na hora da tradução, na hora de traduzir, né? Por exemplo, o livro de Apocalipse, se não me falha a memória, levou quase 400 anos para ser canonizado. Eu não lembro a quantidade de anos, o que eu lembro é o seguinte, é que ele foi o último a ser canonizado, porque trazia muita controvérsia, trazia muita suspeita. Com o passar do tempo, as pessoas esquecem alguns acontecimentos se não forem registrados. 90% do livro de Apocalipse foi uma cópia do livro de Enoque. Por isso que o livro de Enoque, que todo mundo acha inspirado, não está canonizado na Bíblia, porque já está através do livro de Apocalipse. E a outra parte, digamos assim, 10% do livro de Apocalipse, foi uma cópia do Apocalipse de Pedro. Então eles introduziram isso pegando, por exemplo, o Samael, que era um anjo que estava levantando a rebelião, para colocar como Satanás fazendo a rebelião com anjos contra o Criador. Foi uma coisa construída. Pesquise, né? Pesquise. Eu não estou pensando igual vocês no templo evangélico. Endeface, Anúbia, assim fala Deus para você, Mandalab, Nebe, Alab. Sai falando língua pensando para dizer a próxima palavra. Eu não estou pensando, eu estou falando o que eu já ouvi, o que eu já pesquisei e testifiquei. Agora eu faço uma pergunta. Por que eu gosto do Fábio Sabino? De muitas coisas que ele ensina aqui, eu mostro aqui no canal. Porque o Fábio Sabino, ele toma cerveja, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com quem bebe. Eu não gosto de cerveja. Cerveja na minha boca tem gosto de vômito. Eu nunca gostei. Entende? Se eu quiser, eu bebo, que não tem macho nenhum que me impeça de fazer nada disso. Por isso que eu tirei os laços da religião, chutei o pau da barraca, saí do sistema, mas eu não bebo porque eu não gosto. Eu gosto de água e de sucos de fruta, mas de bebidas alcoólicas eu não gosto. O Fábio Sabino, ele gosta de uma cervejinha algumas vezes, mas eu acho bom porque ele pega o texto e fala a verdade. Eu não gosto dos líderes, dos pastores, não generalizando, porque eles bebem suquinho de uva perante as pessoas e falam mentiras, droga, e falam coisas que não está no texto. Então, meu irmão, eu fico zangado com isso. Eu fico tão zangado com isso, que se eu pudesse, e se fosse possível, eu disputava na escritura, na história, e até no braço, se fosse possível. Opa, pastor, que tenha calma. Não, isso aqui é palavra, não estou batendo em ninguém, não. Eu estou falando como um ser humano, porque é revoltante, entende? Aí tá lá, o Fábio Sabino gosta de uma farrazinha quando ele... É uma coisa dele.
gosta de uma cervejinha, às vezes não está no templo evangélico agora. Aí o cara vai e pega a história, é escritor, já escreveu mais de 10 livros, escreveu o manual de exegese, sendo endossado por acadêmicos, por pessoas que têm conhecimento, entende? Porque ele é acadêmico. Não, mas ele não está dentro da igreja, mas ele tem uma cervejinha. Então, ele é ateu. Ele não é ateu, entende? Mas está falando a verdade. Aí esses caras de paletó e gravata, tudo santinho, tudo maravilhoso, homem de Deus, segundo o coração de Deus, segundo o coração da deusa, espumando santidade, bafejando santidade, balbuciando santidade, já tem 3/4 no céu, já tem hectares de terra no céu, já estão comendo manjares do céu, rodeado de anjinhos, os padroeiros das igrejas, os bispos, os apóstolos, os ungidos, missionários enviados, são os defensores da igreja, são os mediadores entre Deus e o homem, aqueles que vão dar conta das almas, são o anjo de Deus, o interlocutor de Deus, o Hermes de Deus, o sacerdote ouvindo do povo e falando para Deus, o profeta ouvindo de Deus e falando para o povo, são os baluartes de Deus, os atalaias de Deus, os ungidos de Deus, os santos de Deus e os filhos de uma zégua mentindo, contando mentira, falando que não está no próprio texto, ainda que já foi fraudado, e tudo isso por causa de dinheiro. Dane-se cães, filhos de umas éguas. Se bater neles dói em você, então prepara o lombro para apanhar. Seus doentes. Então vamos mais um pouquinho aqui, vai piorar. Então, eles construíram o dualismo, agora vamos separar Deus do diabo, dessa vez na Septuaginta, a versão dos 70 velhos, interpretando, mexendo na escritura. Aí surge a Bíblia, né? Com 73 livros da versão católica, depois 66 da versão evangélica. Já todo mundo dizendo, isso aqui fechado é um livro, aberto é a boca de Deus. Mentira! Não é dessa forma não, não é redondinho assim não. Tá cheio de mitologias aí, mas não se preocupem. Também criaram o Superman, Batman, Mulher Maravilha e companhia. Criaram Viúva Negra, Capitão América, Homem de Ferro e companhia, criaram o Incrível Hulk, criaram o Homem-Aranha, entende? Então, meus amigos, 90% do Apocalipse é uma cópia do livro de Enoque. É por isso que você não vê o livro de Enoque na Bíblia Sagrada. Abreviando, a visão de Satanás em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, veio do dualismo, que é o zoroastrismo. Essa é a realidade. Então, aquela colocação, o dragão, a antiga serpente que se chama diabo e Satanás. Não, essa colocação não foi bem colocada por quem colocou ali. Aquela serpente do livro de Gênesis, que é uma mitologia, havia uma liberdade artística, podemos dizer assim, que os escritores tinham 2 tipos de liberdade. Uma delas era de usar uma linguagem figurativa, como a vaquinha lá do Egito, que o irmão ia levando a vaquinha para o celeiro e a vaquinha gritou para outro irmão que estava lá dentro no celeiro e disse, cuidado, ele está com a faca para lhe fazer mal. Da mesma forma a serpente falou e disse, não podereis comer das árvores do jardim, né? Então, isso era uma licença poética para quem escrevia na época. Não quer dizer que ali era Satanás, diz que era das alimares que Deus criou, não era Satanás. Mas a Bíblia parece ter tanta confusão como a Babilônia, que era uma confusão, um pedia tijolo, outro dava massa, e ficava aquela confusão. Igual ao protestantismo de hoje. Um tem uma denominação, outro tem outra, e cada um quer chamar as ovelhas lá para dentro. Isso não é servir ao Criador. Eu prefiro apostar e dizer, se você teme e acredita em um Criador que está acima da Bíblia, acima do templo e dos pastores e dessa confusão dos diabos, desse pandemônio, e você acredita em um Criador que é responsável pela respiração do seu nariz, eu acredito. Se você não acreditar, não tem importância. Se os ateus não acreditarem, não tem importância. E acreditar que o carente, o faminto, o indigente, o que não tem pai e não tem mãe, a viúva, o órfão, o estrangeiro, as pessoas precisadas de ajuda e você poder ajudar os carentes, para mim já é a melhor religião. Tiago disse que a religião boa é cuidar da viúva, do órfão e guardar a língua do mal. Eu acredito assim, né? Agora, despertar a sua mente não vai ficar com raiva de mim, né? Porque aí é ignomínia, aí é ultraje, aí é demais, né? Pois bem, eu queria só convidar os haters, sejam mais educativos, mais civilizados, mais acadêmicos, sejam mais profissionais, sejam mais honestos em fazer perguntas. Qualquer uma pessoa que desperta a mente dos outros para
pesquisar mais. Paulo disse, examinai tudo, retendo o que é bom. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais, vocês cuidam de ter a vida eterna nela, na Escritura, né? E elas testificam de mim. Então examinem, né? Vamos examinar. Se não gostar, não tem importância, não tem mercadoria para ser, não tem dinheiro para ser devolvido. Ninguém está me pagando. Eu estou fazendo por amor e pela fé. Ah, mas só tem amor quem gasta sal junto, quem mora junto, como é que você pode me amar? E não amo. O amor que está no Criador, em mim, que eu transmito para as outras pessoas, é do Criador na minha vida. Ah, Criador não existe. Foda-se. Desculpa a expressão. Não quero saber. Sabe, eu estou exprimindo aqui aquilo que eu sei que vai edificar algumas pessoas. Desculpa o palavrão aí. Não vai ficar por costume não, tá bom? Então, você tem o que agora? A mitologia com a crítica da fonte, que é a exegese em cima do zoroastrismo através da religião. Não existe como as pessoas provar que o diabo foi Deus que fez ou não, mas a religião trabalhou em Satanás, né? Agora, o mais certo que você pode provar por enquanto é que você mesmo escolhe o bem e escolhe o mal. Eu até já planejei fazer um vídeo dizendo, sou um anjo e um demônio, baseado no que Paulo falou nas obras da carne, nas obras da carne e no fruto do Espírito, dizendo que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, inveja, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, facções e bebedice. Interessante que a maioria desses pecados está na igreja evangélica, olha só, diz assim, ó, prostituição, impureza, lascívia, inveja, idolatria, feitiçarias, olha só, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia e facções. Isso tudo está nas denominações. A contenda, a peleja para querer ser o melhor, está lá. Emulação, ira, peleja, facção, tudo está ali, né? Então, a maioria das pessoas, a maioria não, eu vou dizer que possivelmente 100%, escolhe o que vai fazer, se é bom ou se é ruim, depois bota a culpa no diabo. É a sua própria vontade, é a sua natureza pecaminosa. Se você escolher a virtude do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, que é a capacidade de suportar a ofensa, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, você escolher essas coisas boas, vai dar tudo bem. Aí vai dizer, foi Deus que te abençoou. Aí, se escolher as coisas más, vão dizer, foi o diabo que te tentou e te enganou. Não. Então essa figura mitológica foi criada, digamos assim, para que quando as pessoas errassem dissessem, você não tem culpa, fica tranquilo, fica na religião aqui e contribui aqui, que aqui eu vou massagear sua consciência, você não tem culpa, você foi tentado, mas só que o outro lado que é o bem, te perdoa e você prossegue novamente. E aí, na religião, os próprios líderes pensam assim, passam pano, eles abusam de menores, de crianças, de pessoas frágeis, eles abusam da mentalidade, eles estupram a psicologia das pessoas, eles ameaçam as pessoas com diabo, inferno e demônios, cortador, migrador, assolador, devorador, destruidor, se não der dízimo. Eles mantêm as pessoas lá com medo do inferno, pegaram um livro bem deturpado e agora as pessoas são prisioneiras. Meus queridos, eu termino dizendo, para não sair no braço com os haters, que se tivesse pessoalmente nós brigar mesmo, e iam apanhar, e no final iam ter de confessar, para pastor, para, você está falando a verdade. Mas, como aqui não é ringue, não é lugar de briga, então, eu digo o seguinte, eu gostaria, repito, que não precisasse falar nada disso aqui para despertar a mente de ninguém. Eu gostaria de dizer que a Bíblia é a regra infalível de fé e prática, que ela é igual à igreja, coluna firmeza da verdade, que é o livro de Deus e que fechado é um livro, aberto é a boca de Deus, que é a espada do Espírito. Só que não. Gostaria de dizer que acredito que Satanás foi que se rebelou contra Deus mesmo, que nem no livro de Isaías ou Ezequiel tem prova disso, mas foi o zoroastrismo, e que existem esses males aí, que Deus está brigando, Jesus brigando em queda de braço com Satanás. Só que não, eu não acredito. Mas você acredita no que quiser. O ouro e a merda é tudo amarelo, você escolhe o que você quiser. Um grande abraço em todos, até o próximo vídeo. Estamos juntos. Agora vai a minha pergunta polêmica para você. Na sua opinião, Satanás existiu? Aí já saindo fora da interpretação textual, eu tenho uma obra escrita Satanás, Verdade e o Mito. Eu escrevi uma obra justamente pegando todas as passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento para explicar se sim ou se não. É uma mitologia. O que acontece? A maior influência que teve na Bíblia
foi justamente o zoroastrismo, porque a construção do dualismo vieram deles. Então, quando você adentrou o monoteísmo, que foi pré-cativeiro babilônico, o zoroastrismo, não, minto, o monoteísmo ele adentra pós-cativeiro babilônico, o zoroastrismo já era muito forte, de 1900 a.C. já existia o dualismo. Então, a construção do dualismo, isso você vê no texto de Jó. Quando você pega a tentação de Satanás, que Deus chega para Jó, Deus chega para Satanás: observaste tu, meu servo Jó, homem reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Aí chega um momento que toda desgraça acontece na vida dele, e a mulher de Jó chega e diz assim a expressão: ainda retens a tua integridade para com Deus? Amaldiçoa O teu Deus e morre. Se ele soubesse que o mal já existia, ele teria que amaldiçoar o ser do mal, e não atribuir toda a malignidade para Deus. Amaldiçoar, aí Jó diz assim: não receberemos o bem e não receberemos o mal de Deus? Em tudo isso Jó não pecou. Então, quando você chega no período patriarcal, tanto o bem quanto o mal provém de uma única fonte, que era Deus. Então, a construção dualística, ela surge por quê? O período patriarcal, eles estão saindo do politeísmo e adentrando ao enoteísmo, que é a crença que existe o Deus soberano e ele tem os seus ascetas, vamos dizer assim, aqueles que lhe servem. Quando você chega no monoteísmo, aí tem que sair fora. Aí você tem que colocar que Deus é soberano em tudo, que é onde que entra o tetagrama. O tetagrama, ele vai surgir pós-cativeiro babilônico. É a construção do tetagrama, é a construção do monoteísmo por intermédio do sacerdote. Quem ensina muito bem isso é o doutor Oswaldo Luiz Ribeiro. É um PhD também, muito, muito bom ele. Então o que acontece? Eu não tenho como fazer a construção desse ser maligno se eu não adentrar o dualismo. E o dualismo veio por influência do zoroastrismo. É dali que surge. E o zoroastrismo era em cima da religião persa, que é o período qual você já tem a formação de todos os restantes do Antigo Testamento. E é quando você tem a primeira tradução do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, que entra o livro de Enoque em cima do zoroastrismo, em cima do dualismo. Que você vai ter a estrutura de Samael, já na figura do livro de Enoque, já tentando relutar contra outros seres angelicais. Onde você tem toda a construção, que é o livro de Enoque, que influenciou 90% do livro do Apocalipse. Quando você vai tratar da figura do mal no Antigo e no Novo Testamento, em cima do quê? Em cima de uma construção dualística. Mas em cima de qual religião? Zoroastriana. É essa figura que você tem. Então você tem um conceito mitológico na Bíblia do Antigo e Novo Testamento a respeito de Satanás, mas com a crítica da fonte, que é parte da exegese, a fonte em cima do zoroastrismo. Mas a tua pergunta, maravilhosa a resposta, e a tua pergunta é importantíssima. Então vou reforçar a tua pergunta em termos mais simplórios. Beleza. Para os nossos internautas. É possível dizer, a partir dessa tua excelente resposta, que o diabo não existe? Nós mesmos. É isso. Eu diria que nós somos o próprio Satanás e nós somos o próprio diabo. Somos nós quem praticamos o mal. Não somos nós quem escolhemos isso. Como um ser abstrato. Não, assim, como se nós, nessa tua resposta interessantíssima, Sim. nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas nós podemos ser também imagem e semelhança do demônio. É Sim. isso? É isso. Sim. Porque nós fazemos as nossas escolhas. Nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que é errado. Não existe algo que nos influencia. Nós temos o arbítrio. Algo estereótipo que falou no meu ouvido. Não, aí a gente tem que entrar na ciência, aí é tratamento, paciência de esquizofrenia, alguma coisa assim.